Ok, esse vídeo aqui ele funciona como um adendo ao vídeo do canal principal, então eu sugiro que você assista aquele vídeo antes de ver esse daqui. Enfim, qual a tese desse vídeo? Os Estados Unidos não aprendeu absolutamente nada nos anos 70. Seguinte, por mais difícil que os anos 70 foi para os Estados Unidos, eles eventualmente conseguiram se levantar de volta lá para perto dos anos 90. Tanto que eu acredito que os anos 90 foi meio que uma leve renascença da indústria automotiva dos Estados Unidos. Por causa que, mano, nos anos 90 a gente teve o Mustang SN95, teve o Camaro de quarta geração, o Corvette, o Dodge Viper e também teve o Dodge Neon, que era um carro que finalmente conseguia competir direto com os carros japoneses que estavam entrando nos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos sendo os Estados Unidos, eles eventualmente começaram a fazer exatamente as mesmas coisas que eles estavam fazendo nos anos 70. Por causa que, mano, saca só, isso daqui é um Cadillac DeVille, sabe? Olha pra esse carro. Só olha. Que ano você acha que esse carro foi lançado? Tipo, só chuta. 1997. 1997, maluco, esse carro não tem nem 30 anos direito. E tipo, eu tenho quase 100% de certeza que todas as pessoas que compraram um desses carros na época tinham mais de 60 anos quando ele foi comprado, tá ligado? E tipo, não me leve a mal, eu adoro carro de gente velha, só que tipo, você genuinamente quer competir com as Mercedes e as BMW da época com isso daqui? Por causa que tipo, todo o seu público jovem não compra Cadillac mais. Tipo, a Cadillac tava com uma imagem de gente velha que eles até hoje não conseguiram se livrar, tá ligado? Na verdade, boa parte da indústria de carros de luxo dos Estados Unidos tava com cara de carro de gente velho, por causa que eles insistiam em fazer carro gigante, pesado e com os motores mais fracos possível, por causa que esse é o carro que gente velha quer comprar. Só que aí é que tá. Esses carros não estão vendendo bem. Só que os Estados Unidos querem insistir em fazer carro desse jeito. Então como que a gente vende esses carros, tendo uma margem de lucro boa e conseguindo vender pra gente nova? Já sei! Vamos fazer exatamente o que a gente tá fazendo, só que ao invés da gente fazer ser um carro, vai ser um SUV! Por que um SUV? Vamos lá, lá nos anos 70, quando as legislações sobre emissões de carbono e segurança no trânsito foram aprovadas, foi deixada uma leve exceção para veículos de trabalho, tipo caminhonetes, SUVs e caminhões, por causa que como é um veículo de trabalho não precisa de tanto frufru assim, é só um veículo para você usar para trabalhar, certo? Só que o que eles não perceberam é que nada impede uma montadora de pegar uma caminhonete, encher de coisa de luxo nela e vender como um carro normal. E foi exatamente isso que os Estados Unidos começou a fazer nos anos 90. Por causa que, mano, tu não consegue me convencer que isso daqui é um carro pra você levar pra trabalho, tá ligado? Por causa que, cara, o interior disso daqui é inteiro feito de couro. Se você tiver que colocar alguma coisa, tipo umas ferramentas sujas de óleo no banco, já era o banco. Tu vai estragar o interior do carro. E esses carros não são baratos. Então ele não é usado como um veículo de trabalho. Ele é usado como um veículo de luxo. Só que na lei ele é considerado como veículo de trabalho. Então ele não precisa passar por nenhuma das legislações que os Estados Unidos tinham na época. E por algum motivo isso começou a dar muito certo, tá ligado? Tipo, esses carros venderam muitas unidades. E tipo, eu não sei se eu sou a única pessoa que vê isso, mas tipo, pra mim esses carros são exatamente a mesma coisa que os Estados Unidos estavam fazendo nos anos 70. E tipo, eu acho que um dos carros que fica mais óbvio que é a mesma coisa é o Hummer H2 dos anos 2000. Por causa que, tipo, vamos lá. O Hummer, o carro Hummer, ele começou a vida como um veículo militar chamado o Humvee. E uma coisa bem importante sobre esses veículos feitos pro governo é que eles sempre têm uma lista de pedidos que tem que ser seguida à letra pela montadora que tá fazendo esses veículos. Por exemplo, se o governo pedir que o carro tem que subir parede, ele vai ter que subir parede. Se o governo falar que o carro tem que ser largo o suficiente para conseguir passar nas trilhas que os tanques deixam pra trás na lama quando ele está indo pra combate, ele tem que ser largo pra caralho. Só que em nenhum momento desses briefing ele fala que o carro tem que ser bom pra você ter que conviver com ele. Por causa que se você chegar em alguém que é militar e falar, porra, eu quero um carro desses pra usar no dia a dia, ele vai dar tanta risada da tua cara. Por causa que, maluco, a versão normal do Hummer não tem nem porta direito, eles te dão porta de lona.
E daí que tá. Nos anos 90, o Arnold Schwarzenegger, sim, o ator, o Arnold Schwarzenegger, o ator, ele viu um comboio desses carros passando na rua e falou, pô, gostei, eu quero um desses. Daí a GM fez de tudo pra transformar isso daqui num carro civil. Eu tenho um certo respeito pelo Hummer H1, por causa que ele é literalmente o carro militar, só que com couro por dentro. E meio que o Hummer H1 foi um belo de um sucesso pra GM, tanto que eles queriam muito fazer uma versão mais civilizada do Hummer. Só que o problema é que quando você pega um carro desse jeito e tenta deixar ele mais civilizado, você meio que tira toda a parte especial do carro, por causa que daí, tipo, você tem o Hummer H2, que é a versão civilizada do Hummer H1. O que ele tem de especial? Absolutamente nada. A linha de pensamento que eu quero que você tenha aqui é que, tipo, qual que é a diferença desse carro pros carros que a GM tava fazendo nos anos 70? Tipo, por exemplo, esse daqui não é um carro da GM, mas eu acho que ele é um exemplo muito bom. O Lincoln Continental. O Lincoln Continental é um carro que tenta ser parecido com um Rolls Royce. Ele parece com um Rolls Royce? Parece. Ele tem a mesma qualidade que um Rolls Royce? Não. Ele tem o mesmo preço que um Rolls Royce? Também não. Só que para algumas pessoas isso é o suficiente. Daí você corta para os anos 2000 e você tem o Hummer H2. Ele parece com o veículo militar? Parece. Ele tem o mesmo preço do veículo militar? Não. Ele tem a mesma qualidade que o veículo militar? Também não. Então, tipo, meio que é quase a mesma coisa, tá ligado? E com o sucesso desses SUVs de luxo, os Estados Unidos começou a ficar muito dependente só desse estilo de carro. Tanto que, tipo, vamos supor que você, nos anos 2000, decide comprar um carro dos Estados Unidos. Que opções você tem? Bem, tu pode comprar um SUV, tu pode comprar uma caminhonete, tu pode comprar uma muscle car. Eu gosto de muscle car, é legal. Tu pode comprar um carro esportivo, legal também, só que meio que não dá pra você basear sua marca inteira só em carro esportivo, por causa que é um bagulho meio nichado. E você pode comprar um carro popular que é feito com os plásticos de mais baixa qualidade possível e vai se autodestruir daqui 2 anos. Por causa que, maluco, eu quero que você pense comigo, quantos Chrysler Sebring você acha que ainda existe no planeta Terra? Eu chuto que 2, por causa que até hoje eu nunca mais vi um desses carros. Todos eles sumiram da face da Terra. Talvez, sabe, só talvez eu esteja falando algo muito absurdo aqui, mas e se do nada algo acontecesse onde que, tipo, ter esses carros gigantescos e beberrão não faz muito sentido? Ah, é... A crise de 2008 aconteceu. Então, logo após a crise de 2008 acontecer, isso pegou as empresas automotivas dos Estados Unidos tão de surpresa que boa parte delas foram à falência e eles tiveram que pedir ajuda do governo pra conseguir sair do buraco que eles cavaram debaixo dos próprios pés. E, tipo, mesmo depois da crise de 2008 ter se acalmado, eles voltaram a fazer exatamente as mesmas coisas que eles estavam fazendo antes. Hoje em dia, tipo 2026, tu decide comprar um carro americano. Que opções você tem? Tu pode comprar um SUV, tu pode comprar uma caminhonete, tu pode comprar um carro esportivo, e é isso. Não tem muitas opções. Tu quer comprar um carro normal? Não existe. Não existe carro normal nos Estados Unidos mais. Eles só fazem esse estilo de carro. E, tipo, no momento que acontecer outra crise econômica, o que provavelmente vai acontecer, por causa que a gente tá no capitalismo tardio e os Estados Unidos é um país que é volátil pra caralho e adora eleger gente idiota pra colocar no poder, o que eles vão fazer? Vão chorar sobre, por causa que eles não têm um carro barato e bom pra vender pro público. E também não ajuda que hoje em dia as empresas dos Estados Unidos consistentemente têm as decisões mais idiotas possíveis, tá ligado? Eu vou usar a Dodge, por exemplo. Tipo, a Dodge hoje em dia, ela só existe por causa do Dodge Charger e do Dodge Challenger. E por que esses carros vendem? Por causa que eles são muscle cars. Eles têm uns V8 muito foda na frente e o povo fala, caralho, gostei, vou comprar. De novo, se isso é um modelo de negócios muito confiável no longo termo, aí eu já não sei. Eu gosto dos carros? Gosto. Mas o que importa é o seguinte, esses carros vendem especificamente por causa dos V8. Só que daí, em 2026, se eu não tô enganado, eles decidiram tirar esses carros de linha. E eles iam substituir com outro carro. E começou a circular alguns rumores que eles iam substituir os carros por um carro elétrico. E dizer que as pessoas ficaram um pouco putas com isso ia ser um desserviço. Tá ligado? Por causa que quando a galera ouviu sobre essa notícia, eles falaram, se isso for verdade, a gente não vai comprar o carro. E adivinha, era verdade. Eles substituíram o Dodge Charger por um carro elétrico. E adivinha, esses carros venderam tão mal, mas tão mal, que a Dodge teve que voltar a fazer a versão dele com motor V8 pra tentar vender os carros de novo. Enfim, isso vai mudar algum dia? Eu não sei.
Eu não sei. Os Estados Unidos é o tipo de país que se você vê ele mijando na piscina e você pedir pra ele parar de mijar na piscina, ele vai olhar na tua cara e vai cagar nas calças. Ai, meu Toshiba, mas eles fazem o Mustang, eles fazem o Camaro, eles fazem o Corvette, esses não são carros bons? Eles são carros bons. O problema é que não dá pra você fazer uma indústria que só vive desse estilo de carro, tá ligado? Tipo, pizza e sorvete é bom. Eu adoro pizza e sorvete. Só que se eu comer pizza e sorvete todos os dias, eu morro.